Bom dia a todos do canal A UP Enfermagem. O assunto que nós vamos tratar hoje aqui em administração de medicamentos na enfermagem é sobre a hidralazina, que é um potente hipotensor. Aproveite e se inscreva aqui em nosso canal, só basta você apertar no botãozinho que está escrito aqui inscreva-se, ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, e dê um like e fique até o final desse vídeo para você compreender e entender melhor sobre a hidralazina. O nome comercial da hidralazina é apresolina, Lopres e Nepresol. Os tópicos que vamos abordar são a apresentação da medicação, como que a hidralazina ela é apresentada na forma de comprimido e também de ampola, o mecanismo de ação dessa medicação no organismo após ser administrada, o nível sanguíneo, ou seja, em quanto tempo ela vai atingir o nível sanguíneo desejado no organismo, a eliminação, as vias de eliminação dessa medicação, principalmente o tempo de eliminação do organismo dessa medicação, a indicação dessa medicação, as reações adversas após ser administrada, a interação da hidralazina com outras medicações, se potencializa ou anula o efeito dela, a contraindicação dessa medicação e também os cuidados de enfermagem, que é um dos focos principais dessa nossa exposição. A apresentação da hidralazina. A apresentação dela é na forma de comprimido e ampola. Na forma de comprimido, temos comprimido de 25 mg e 50 mg. E ampolas, temos ampolas de 1 ml, onde contém 20 mg. O mecanismo de ação após ser administrada a hidralazina, ela atua diretamente na musculatura do vaso, causando assim uma vasodilatação arteriolar. Ou seja, artérias e veias, quando elas se contraem, aumenta a pressão. No caso da hidralazina, ela causa o relaxamento da musculatura desses vasos e, consequentemente, vai causar a diminuição da pressão e, consequentemente, diminui a pressão arterial do cliente ou do paciente. O início do efeito dessa medicação após ser administrada. Por via intravenosa, após ser administrada, em 5 minutos é perceptível o efeito dessa medicação. No entanto, que quando se utiliza essa medicação para o tratamento de pacientes com pré-eclâmpsia, quando se administra a medicação, após 5 minutos se reavalia a pressão arterial. E por via oral, o início do efeito dessa medicação é de 20 a 30 minutos. O nível sanguíneo dessa medicação após ser administrada. O nível sanguíneo dessa medicação por via intravenosa é imediata, ou seja, a resposta acontece em poucos minutos, e por via oral ela demora um pouquinho mais, acontece com aproximadamente 2 horas. A eliminação dessa medicação. A hidralazina é eliminada do organismo de 24 a 48 horas. A indicação da hidralazina. Nesse caso, ela é indicada para hipertensão essencial, nesse caso, pacientes que apresentam um quadro principalmente de pré-eclâmpsia. Pacientes quando apresentam é um hipotensor que é muito utilizado no meio obstétrico e também é utilizado para ICC. Quais são as reações adversas da hidralazina? É importante ressaltar por sistemas as reações adversas da hidralazina para nós podermos identificar após administrar, que faz parte dos cuidados de enfermagem, quando se administra a medicação, e avaliar também os efeitos adversos dessa medicação se o paciente vinha apresentar. A nível do sistema nervoso central, o paciente que recebe essa medicação, ele pode vir apresentar cefaleia, neurite periférica, tontura, tremor, reação psicótica caracterizada por depressão,
desorientação e também ansiedade, isso a nível do sistema nervoso central. No sistema cardiovascular, o paciente ele pode vir apresentar palpitação cardíaca, taquicardia, ou seja, o coração ele acelera um pouco mais, angina pectoris, o paciente pode experimentar dores torácicas, característica de angina pectoris, e também hipotensão. No sistema geniturinário, o paciente ele pode experimentar reações adversas como dificuldade de urinar e também hipotensão. No caso da pele, o paciente ele pode experimentar race, urticária e também prurido. Outras reações que o paciente pode vir a experimentar são febre, que pode estar presente, calafrio, artralgia, eosinofilia, conjuntivite, congestão nasal, rubor, edema, cãibra muscular, esplenomegalia e também dispneia. Então, esses são outros efeitos que pode vir causar a hidralazina. A interação medicamentosa, quando a hidralazina é administrada, ela tem alguns efeitos que no caso a gente está titulando aqui para vocês como a interação medicamentosa dessa hidralazina. Então, essa interação com diazóxido, então o que acontece? Use cuidadosamente quando se utiliza essa medicação, pois pode causar severa hipotensão. Então, toda vez que o paciente estiver utilizando esse medicamento, tem que usar cuidadosamente a hidralazina, porque pode causar assim severa hipotensão no paciente. Qual é a contraindicação de se utilizar a hidralazina? Em casos para pacientes hipersensíveis à droga e também que tenha insuficiência da válvula mitral. Então, existe grande risco quando se utiliza a hidralazina. A contraindicação também com hipersensibilidade à droga, quando o paciente apresenta a qualquer componente do produto, ele pode vir apresentar, incluindo assim distúrbios hepáticos associados à terapia anterior com metildopa. Os cuidados de enfermagem. Então, toda vez que nós usamos essas drogas, preparamos essas drogas para ser administrada em clientes, em pacientes que estão sob nossos cuidados, muito importante a gente conhecer todos esses efeitos, mecanismo de ação também, para que nós possamos realizar cuidados de enfermagem em cima desse tipo de assistência. Então, vamos abordar agora os cuidados de enfermagem que nós devemos ter quando preparamos e administramos essa medicação em nossos clientes. Então, administra droga com alimento para aumentar a absorção. Isso nesse caso, quando o paciente ou cliente vai ser administrado a droga por via oral. Então, administra a droga com alimento para aumentar a absorção. Nesse caso, quando o paciente ele vai receber essa medicação por via oral. Após abrir a ampola, aspire com uma seringa e administre a seguir, pois a droga pode mudar a cor, ou seja, a descoloração pode acontecer dessa droga. Caso ocorra, descarte a droga. No caso, quando você vai preparar a hidralazina, você quebra a ampola e se de repente essa ampola, essa solução, ela apresentar uma característica ou acontecer uma descoloração dela, nesse caso você vai ter que descartar essa droga. Você não vai ter que aspirar nem rediluir para administrar no paciente. Não, você vai ter que descartar a droga
no caso se ela apresentar alguma alteração na cor dessa solução. Suspenda a droga, outro cuidado aqui de enfermagem, suspenda a droga gradualmente, pois a suspensão súbita pode causar aumento rápido da pressão sanguínea. Ou seja, como é um hipotensor muito potente, então quando se retira essa droga, suspende a droga, que é a hidralazina, de uma maneira muito rápida, o paciente pode ter um aumento muito rápido dessa pressão sanguínea, tá certo? Então toda vez que for retirar essa droga, se retira gradualmente, isso de acordo com a prescrição médica. Oriente o paciente a levantar-se lentamente, evitando assim hipotensão postural. O paciente que está recebendo essa droga, como a hidralazina, que é um hipotensor muito forte, ele pode experimentar assim uma certa vertigem no momento que ele muda de postura, ou quando ele está deitado e fica sentado ou em pé de uma maneira muito brusca, muito rápida. Ele pode experimentar uma hipotensão postural, que nós chamamos. Informe também ao paciente idoso que ele é mais suscetível às reações adversas, principalmente o paciente idoso que está sendo tratado com essa medicação, a hidralazina, porque a mudança de postura, se o idoso está deitado, fica sentado ou fica em pé, o corpo ele demora um pouco mais a se adaptar, tá? O sistema vascular ele demora um pouco mais para se adaptar, não é igualmente ao de uma pessoa jovem, tá certo? Então sempre informe então o paciente idoso que ele está mais suscetível a reações adversas desse tipo de medicamento. Quando administrado por via intravenosa, dilua essa medicação com soro fisiológico 0,9% e infundir lentamente. Então, quando você utiliza essa medicação, você enfermeiro, você técnico, quando você está preparando essa medicação, tem que diluir ela de uma maneira adequada, tá certo? E também administrar a quantidade correta. Como é um hipotensor muito potente, então pode vir causar uma hipotensão no paciente e que, em consequência de uma administração de uma medicação com doses muito elevadas. Não se esqueça que é um hipotensor muito potente e o efeito dela é quase imediato, é muito rápido, principalmente quando administrado por via intravenosa. E não se esqueça também, quando você trata de paciente com pré-eclâmpsia, você administra a droga, com 5 minutos após administrar, você tem que estar avaliando a pressão arterial, tem que estar ali monitorando continuamente, tá certo? Então ficamos por aqui nesse nosso último slide aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você acompanhou até aqui nossa exposição, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, e fique com Deus, tá? Um bom dia a todos.